Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Mais de 90% dos reajustes salariais fechados em julho em acordos e convenções coletivas de trabalho ficaram acima da inflação. O movimento nos aeroportos do Brasil no mês das férias escolares cresceu 10% em relação a 2022. E começa em Florianópolis o Startup Summit 2023. O evento reúne mais de 850 empresas cheias de ideias inovadoras. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Foi aberto nesta quarta-feira em Florianópolis o Startup Summit 2023. A expectativa do Sebrae, organizador do evento, é de um público de 10 mil pessoas nos 3 dias do encontro. A repórter Camila Xavier está acompanhando. Em sua 6ª edição, o Startup Summit, que acontece em Florianópolis, traz oportunidades para empreendedores, investidores e entusiastas do ecossistema se conectarem, aprendendo com os mais renomados nomes do mercado nacional e internacional, sendo 60% composto por mulheres. Eu busco encontrar muitas pessoas, né, que a gente vem em busca de networking, de novos relacionamentos, também muito conhecimento, né, é um evento que tem muitos palcos e não só conhecimento nos palcos, mas nos próprios estandes e novas soluções, né, a gente vai aí visitando os pequenos estandes de startups e vai encontrando soluções que dão match com os nossos negócios. A expectativa é que mais de 10 mil pessoas passem por aqui ao longo desses 3 dias intensos de atividades. São 9 palcos, mais de 150 palestrantes e 3 mil startups de diferentes ecossistemas. Uma coisa levada muito em conta para nós é que a gente, cerca de 0,1% das empresas que o Sebrae atende são startups. 99,9% nós chamamos de base tradicional, as startups de base inovadora. A questão é que as startups são tão importantes porque essas 0,1% é que vão levar as novas tecnologias para as 99,9% e fazer com que elas sejam mais produtivas, diferenciadas e tenham mais valor. Então isso aqui é um pouco o toque mágico, a gente poderia dizer, que é a inovação no dia a dia dos negócios do Brasil. A gente trouxe para aqui respostas às barreiras, às limitações, aos problemas do desenvolvimento da economia, não é? Da melhoria de qualidade de vida da sociedade. Tem muitas GovTechs aqui que trabalham para governos, para modernizar os governos, etc. e tal. E também muito forte a questão ambiental, com destaque no nosso Inova Amazônia, né? Que já tem 229 startups apoiadas, muitas delas já internacionalizando, como por exemplo numa feira que elas foram à Alemanha, já tem 3 das startups, das 20 que foram, 3 já estão vendendo soluções na Alemanha. O Brasil é uma economia gigante de pequenos negócios. De acordo com o governador do estado de Santa Catarina, que participou da abertura do evento, o objetivo é investir mais na pesquisa e nas soluções inovadoras. Nós estamos melhorando agora, aumentando os centros de tecnologia, os centros regionais, o próprio Sapiens Park que a gente tem aqui na capital, que nós vamos transformar numa grande cidade inteligente, né? Trazendo grandes laboratórios, empresas, startups, enfim, empreendedores para vir aqui criar. Um encontro como esse aqui, encontro aqui que nós estamos presenciando hoje, isso abre uma janela para o mundo de negócios principalmente entre o Brasil e também outros países que estão aqui. Então isso é uma troca da maior importância para quem quer empreender. Oportunidade também para quem já empreende e quer expandir os seus negócios. Hoje a gente busca encontrar novidades. Nós somos uma edtech. Então eu estou procurando tanto
parceiros que possam trabalhar junto com a gente, como também, de repente, clientes que tenham interesse em ter uma ferramenta de comunicação para a escola, que é o nosso caso. É o maior evento da nossa história de startups, onde se consolida como um dos principais eventos, se não o principal evento de startups do país. E um momento oportuno como hoje, que está acontecendo no nosso evento, Floripa foi reconhecida a cidade mais competitiva do país. É a primeira capital que tem esse título e para nós nos orgulha muito. O marketing digital está presente em todas as empresas. Quem ainda não aderiu pode perder cliente. E para debater essa estratégia importante de comunicação, está sendo realizado em Belo Horizonte o Fire Festival, onde está o repórter André Lage. Bom dia, André. Tudo bem? Como é que está o evento? Oi, Sebastião, bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal do Empreendedor. Pois é, um evento grandioso, espetacular. Aqui, muita gente, são esperadas cerca de 8.000 pessoas nesses 3 dias de evento que acontece aqui na Expo Minas. E a gente acabou de ter a palestra do Leandro Ladeira, que é aí criador da plataforma e Venda Todo Santo Dia, que são cursos que ensinam as pessoas a empreender na internet, nas redes sociais. E a gente sabe que é muito importante o marketing digital. E é justamente isso que acontece aqui nesse evento. Muita informação e pessoas de peso que vão dar palestras aqui nesses 3 dias. A gente está aqui com o Cleiton Maranhão, que é um dos organizadores, ele faz parte da Hotmart, que é a organizadora deste evento, e a gente vai conversar aqui com ele, Sebastião. Explica pra gente, são 3 dias de imersão aí ao marketing digital e que é muito importante para o pequeno empreendedor, não é isso? Isso mesmo, André. Prazer te conhecer, falar com o pessoal aqui do canal pela primeira vez. E a verdade é que o Fire ele vai muito além do marketing digital, né? O marketing digital é como se fosse ali a porta de entrada, que a gente diz, mas é um evento muito focado na Creator Economy. A gente mostra para as pessoas que pessoas comuns como você, eu, quem está assistindo agora, conseguem transformar o conhecimento delas em uma fonte de renda, em um negócio, ainda que seja por hobby, ainda que seja com foco em talvez ser a nova carreira da pessoa, mas a ideia é que todo mundo tem algum tipo de conhecimento. Então, por exemplo, você sabe entrevistar, tem mais alguém que trabalha com você que sabe redação, que sabe escrever, e tem alguma outra pessoa em algum lugar do mundo que está querendo aprender sobre aquilo. Então, por que você não seria a pessoa a ensinar isso, né? Quando a gente vem para o Fire, você tem ali 8.000 pessoas focadas nesse mesmo propósito, né? A gente tem cerca de 100 palestrantes e tem um intercâmbio de informações muito valioso. A gente fala de marketing, mas tem produção de conteúdo, posicionamento na internet, tem palestra sobre como você consegue fazer a gestão do seu negócio, desde a pessoa que ganha ali de 2 a 3 mil por mês, que é um MEI, até a pessoa que fatura milhões por ano na internet. Então a ideia é juntar todas essas pontas aqui e fazer com que o mercado cresça cada vez mais. Tá certo, o evento segue então até sábado, muita gente importante, inclusive nomes de peso, né? A Isa vai estar aqui, Boca Rosa, né? Isso, a Isa vai estar aqui, Bianca Andrade, Boca Rosa, Gary Vee, que é um creator dos Estados Unidos, também bastante conhecido, vai estar por aqui. A gente tem pessoas da própria Creator Economy muito fortes, o Leandro Ladeira, como você comentou, é um. A gente tem o Sameraj, que é um ex-juiz, pediu exoneração do cargo público para empreender na Creator Economy. São nomes, assim, muito exemplares, sabe? E quem vem para um evento como o Fire sai daqui transformado de verdade. Tá certo, Cleiton, muito obrigado pela entrevista aqui no Jornal do Empreendedor. É isso, Sebastião, eu continuo aqui e vou trazendo informações sobre esse evento que continua até sábado. Ótimo, André. Obrigado. Bom trabalho para você aí. Muito bem. Olha, os dados dos clientes são ativos cada vez mais importantes para as empresas. O desafio é utilizá-los com eficiência. E é sobre isso que vamos conversar agora com um especialista no assunto. Aqui comigo, Jean Mosker, que é gerente de operações da Zalp Digital. Bom dia, Jean, tudo bem? Muito bom dia, Sebastião, e todos que nos ouvem. Muito bem. Já a gente está falando aí, quando fala de dados, de um processo de jornada de dados. Quero que você me explique o que caracteriza a jornada de dados, o quanto ela é importante. Muito bem. A jornada de dados vai falar justamente dessa transição entre você pegar aquele dado e trazer informações relevantes para o seu negócio. Então, a jornada é justamente todo esse ciclo, que pode ser desde a tua planilha de Excel, onde você tem alguns dos seus controles, quanto os seus sistemas, né, de clientes e todos os outros aspectos do seu negócio.
Então, como que você transforma isso, né, em valor para o seu negócio e, por vezes, descobrindo valores escondidos dentro desses dados, né? A jornada fala justamente de todo esse processo, que além de ter que ser feito de maneira muito bem pensada e eficaz, ela precisa também pensar quem que vai acessar esses dados, quem que não pode acessar esses dados, para que ele gere o valor devido e também não infira em problemas para aquela empresa, né? Então, a jornada de dados vai falar sobre todo esse processo de armazenagem, de coleta desses dados, de gestão desses dados e, por fim, a utilização, visualização e, por vezes, geração de novos negócios para a empresa. Então, dentro desse processo todo, você havia separado, eu li sobre, algumas dicas, né, de como acontece esse processo, por onde começa e até onde vai. Diga para nós quais são essas etapas. Vamos lá, elas podem variar dependendo de como você está estruturando e propósito que você quer dar a eles, porque os dados eles podem ser tanto para maximizar aquelas informações que você já sabe do seu negócio, trazendo informações externas, que a gente chama de enriquecimento, mas ele pode ser até mesmo de uma coleta de informações que você já tem dentro da sua empresa. Então, ele começa geralmente ali pela coleta desses dados, depois você vai transformá-los, porque por vezes você tem que transformar ele para que ele seja processado, para que ele seja armazenado, somente aquilo que você gostaria. Você precisa, então, ter a gestão dessas informações para que as pessoas adequadas as utilizem e não dar esse direito para pessoas dentro da sua organização também a limitar a utilização dos seus dados. Então, você precisa ter uma gestão que a gente chama de dados, né, uma governança de dados para potencializar esse uso. E depois você vai ter, de fato, a utilização, que pode ser o fornecimento, a venda, inclusive, de dados que você tem do seu negócio para outras empresas, que podem utilizá-las para outros fins. Você pode utilizar para definições e decisões estratégicas da sua empresa, os famosos business intelligence, né, os analíticos que a gente cria com visualizações, e eles podem também alimentar outros sistemas que você tem dentro do seu ecossistema para trazer algumas vantagens e insights para as pessoas dentro da sua empresa tomarem decisões mais simples e operacionais. Então, existem várias etapas, né? É um mundinho, toda essa área de dados, onde ali dentro você precisa escolher e saber tratar muito bem qual etapa você vai gastar mais tempo, gastar mais dinheiro para que você tenha um retorno adequado para aquilo que você pode investir também. Quando a gente fala de retorno aí, é produtividade mesmo, né? É conversão em vendas, talvez, no varejo, trazendo isso para o varejo, né? Uhum. Perfeito. Nós vamos ter casos muito clássicos, né, do varejo, onde empresas conseguem, por vezes, em tempo real, proporcionar e indicar novos produtos para aquele seu cliente, né? Para que ele não saia do seu sistema, você não perca aquela venda. Então, você pode estar falando de maximizar, né, as suas vendas, mas você pode estar falando, inclusive, de providenciar esses dados para uma outra empresa, né? Então, você pensando assim em como os seus dados do varejo podem ser utilizados para um outro segmento, ele pode ser vantagem, como você pode utilizar a venda de roupas para bebês e fornecer isso como insights para pessoas que vendem fraldas, né, para uma farmácia local. Então, por vezes, existem negócios escondidos dentro dos dados de uma empresa que fornecem novas fontes, inclusive, de rentabilidade, né, para aquela organização. E não se engane, isso também se aplica a pequenos e médios empresários. É bom atentar também para tudo isso, né, Jean, na legislação sobre os dados também, que é preciso ficar atento, observar, enfim, procurar talvez um jurídico para saber elaborar ou utilizar bem dos dados também. Jean, muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente, sucesso aí no seu trabalho. Obrigado você. Seguimos, vamos fazer um intervalo rapidinho no próximo bloco. Preços dos alimentos nos supermercados de São Paulo caem pelo segundo mês seguido. O estado é considerado o termômetro da economia no país. Voltamos já já.
Seguimos com o Jornal do Empreendedor, segunda edição, agora 11h46, pelo horário de Brasília. A Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa quarta-feira a medida provisória que reajusta o salário mínimo para R$ 1.320. Também foi aprovada a ampliação da faixa de isenção na tabela do imposto de renda. Com a aprovação do texto no plenário, quem ganha até R$ 2.640 por mês não terá de pagar imposto de renda. Atualmente, a isenção é para quem recebe até R$ 1.903,98 mensais. O novo salário mínimo já está em vigor desde o dia 1º de maio. O relator do projeto inclui no texto a política de valorização do salário mínimo, que prevê aumento real equivalente à variação positiva do Produto Interno Bruto de 2 anos anteriores. Agora, o texto segue para o Senado. Os reajustes salariais em julho ficaram acima da inflação. É o que mostra uma pesquisa da FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. E no acumulado do ano, até julho, 78,4% dos reajustes ficaram acima do INPC. Em 2022, o mesmo período, essa proporção foi de 20,5%. E ontem também foi aprovada na Câmara dos Deputados a medida provisória que concedeu um reajuste salarial de 9% para todos os servidores públicos federais, civis, incluindo aposentados e pensionistas. Impulsionados pelas férias escolares, os aeroportos movimentaram quase 8,5 milhões de passageiros em julho. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o número é 10% maior do que no mesmo período do ano passado e está apenas 1,3% abaixo do registrado em 2019, ano de pré-pandemia. Os voos mais movimentados foram os da Ponte Aérea Rio-São Paulo, seguidos por São Paulo-Porto Alegre e São Paulo-Brasília. Já os terminais de maior movimentação foram Guarulhos, Congonhas e o de Brasília, totalizando quase 35% de todo o movimento registrado no período. E nesse cenário, vale destacar o desempenho das operadoras de turismo. O levantamento da associação que representa o setor mostra que mais de 60% das operadoras no Brasil já ultrapassaram nesse ano o faturamento dos 6 primeiros meses de 2022. Algumas já atingiram até 300% do valor. E isso tem um impacto importante para os pequenos negócios também. Assunto para a nossa conversa de hoje com o André Coelho, coordenador de projetos da FGV. André, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Prazer estar aqui novamente. Ótimo. Que boa notícia a gente está trazendo de novo. Fico feliz quando a gente fala de turismo e dessa retomada depois da pandemia, né? E importante nesse caso aí da gente trazer isso mesmo para os pequenos negócios, né? O quanto esse desempenho das operadoras pode refletir nos pequenos negócios, André. Tem razão, Sebastião. A notícia é muito boa porque o turismo, como a gente já conversou outras vezes, é uma atividade que tem impacto econômico multiplicado, né? Não só direto nas atividades diretas deles, mas também nas atividades indiretas, nos fornecedores que suprem essa atividade de turismo. E esse dado das operadoras é relevante para os micro e pequenos empresários, porque quando você pensa na atividade de uma operadora, ela vende um pacote turístico, uma pessoa se desloca de uma cidade para uma outra cidade, né, para um destino final, e lá nesse destino final a operadora geralmente tem acordos com empresas locais, em muitos casos pequenas empresas, que fornecem a parte do serviço, né, que essa operadora vendeu. E, além disso, o turista, uma vez no seu destino final, ele não faz só os passeios que estão registrados na operadora, ele consome outros tipos de produto, ele vai a um restaurante diferenciado, ele compra artesanato, ele circula em outros pontos turísticos da cidade sozinho, sempre tem um dia livre num pacote turístico, e isso influencia os micro e pequenos empresários que são fornecedores dessas atividades. Então, é uma cadeia multiplicada aí de efeito multiplicado econômico muito importante para o Brasil e para os empresários, claro. Pois é, você falou aí do trabalho das operadoras, né, que se diferencia do trabalho que a gente conhece também pelos marketplaces aí de vendas pela internet. São coisas diferentes, né? As operadoras, só para a gente caracterizar bem, elas fazem todo esse conjunto aí, o translado quando o turista chega, né? É um trabalho mais denso, eu diria, né, André?
Sim, os marketplaces de internet, eles acabam vendendo menos pacotes, apesar que nós temos grandes operadoras que têm marketplaces na internet, mas a maioria desses marketplaces acabam fazendo grandes atividades, tipo, vendem o voo, ou vendem a hospedagem, às vezes alguma venda casada de um atrativo principal, mas essa operação de pequenas operadoras, de médias operadoras, é muito interessante nesse sentido, porque eles fazem todo o processo, né? Eles colocam o turista dentro de um avião ou de um ônibus, por exemplo, levam para um destino final, no destino final tem um guia local, no destino final tem um restaurante local, no destino final tem alguma atividade, algum atrativo turístico e no dia livre tem outras coisas para serem consumidas. Então, esse trabalho, a própria operadora tem esse trabalho de fazer esse impacto local lá acontecer. Isso é muito importante. Pois é, André, a gente está falando de um dado agora, de uma sazonalidade, né? Aqui nas férias agora, que resultou em um aumento, ali o semestre inteiro, mas nas férias e nas datas sazonais isso é mais visível, né? Isso significa também que é mais previsível, né? Quer dizer, é um momento de se preparar para o que vem agora para o segundo semestre, né? Fim de ano. É estratégia mesmo para poder ser inserido neste mercado também, né? Eu digo os pequenos negócios, né, André? Você tem razão. As férias de julho funcionam para a gente como um termômetro, né, de como que o mercado vai se comportar e esse retorno, né? E são um sinal para esse micro e pequeno empresário de que haverá um aumento também nas férias de verão, né, que a gente chama de férias de verão, que são as férias de janeiro e fevereiro. Então, é importante que eles se preparem. Esses meses agora de setembro e outubro são meses importantes, porque é o mês que o turista coloca na cabeça dele, começa a colocar na cabeça esse processo de planejamento para as suas férias de final de ano. Então, é o momento de você estar nas redes sociais, é o momento de estar mostrando o seu produto, é o momento de estar se organizando também como empresa para se preparar para o aumento das vendas no final do ano. Esses dados são surpreendentes, né, André? Em 6 meses já ultrapassamos em 100% total dos 6 meses do ano passado. Em algumas operadoras é 18%, 20%, eu acho que esse é um dado. Já chegou a 300% de mais, né? Expectativa cada vez maior agora para o segundo semestre, então, nessa movimentação? Eu acho que o turismo está numa atividade de retomada significativa, que é muito positivo para as empresas, muito positivo para o Brasil. E agora a meta da maioria das empresas é bater os números de 2019, continuar crescendo, gerando emprego e fazendo essa atividade girar, digamos assim, né, no país todo. Galo, você acha que tem ainda aí para a gente ir tentando resolver e ainda aproveitar essa boa onda aí? Eu acho que a gente ainda tem que se preocupar bastante com a infraestrutura, né, porque a gente ainda está num processo de retomada, ainda tem algumas dificuldades no setor de transportes. Eu acho que precisamos melhorar a estrutura das estradas, por exemplo, os aeroportos precisam se reorganizar e nos destinos também, os atrativos turísticos, uma preocupação grande com o serviço também, com o tipo de serviço, essa expectativa de encantar cada vez mais o seu cliente. Isso pode ser muito importante para fidelizar também os turistas nacionais, já que da mesma forma que o turismo doméstico está em crescimento, também há uma maior participação nas vendas de turismo internacional também, ou seja, de brasileiros optando por sair do Brasil. Qualidade, né? A gente, enquanto consumidor, busca cada vez mais, o que temos falado muito, na experiência da vivência, né? E aí, mais do que ter o produto ou o serviço para oferecer, é buscar conhecimento para fazer que isso seja de forma eficiente, que realmente vivamos experiências aí enquanto consumidores. André Coelho, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Sempre um prazer, Sebastião. Uma boa tarde. Boa tarde. Vamos em frente. Olha, pelo segundo mês seguido, teve queda nos preços dos alimentos nos supermercados em São Paulo. Veja só. Preço. Olha só como ele é determinante. Aqui a costela está 24 e a bisteca? A bisteca está 20 hoje. Então eu quero 4 unidades de bistecas. O que tiver mais em conta você acaba levando conforme o seu gosto. O gosto e o bolso. Miolo de acém. Quanto a senhora pagou no quilo? O quilo está saindo por R$ 26,99. Quanto a senhora chegou a pagar no quilo da carne? Essa daqui chegou a R$ 39, esse miolo de acém. Considerados termômetros por causa do grande público consumidor, os supermercados de São Paulo tiveram queda nos preços dos alimentos em julho. Foi o segundo mês seguido de deflação, quando os índices gerais caem.
Carne bovina, frango e feijão puxaram o resultado para baixo. Entre as altas, produtos de higiene e limpeza. A inflação projetada pela APAS para o final desse ano está entre 4,5% a 5%. Mesmo que tenhamos essa inflação, ela é muito inferior ao que foi observado, por exemplo, em 2022, que os alimentos no estado de São Paulo aumentaram mais de 16%. E é um grupo muito importante, já que as famílias mais pobres chegam a gastar 1/3 da renda com alimentação. Por isso, qualquer variação nestes preços tem um impacto profundo não só no bolso dos brasileiros, mas também na economia como um todo. Produtos antes retirados do carrinho, agora voltam. A gente sempre está pegando marca inferior e agora eu já posso me dar o luxo de pegar uma coisa, né, de marcas melhores e de qualidades, né? E se tiver uma folga no orçamento? Você já investe, por exemplo, na educação, nas vestes, em várias coisas, você já pode investir o que você economiza. E é isso, ficamos por aqui então. A próxima edição do Jornal do Empreendedor é às 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.